importante analisar aqui a jornada de compra do cliente na advocacia. É isso mesmo. Existe uma jornada que o cliente ou o futuro cliente ele segue ao longo de todo um conjunto de etapas que vai entrar pela boca do funil até chegar na parte mais segmentada aqui embaixo, que ele vai se tornar o seu cliente. Mas como é que acontece isso? Como ocorre isso? Isso é mágica? Não, isso não é mágica. Isso aqui são estratégias que você precisa dominar, advogado, advogada, para conseguir mais clientes. Então, veja bem, olha só, de uma forma bem didática, eu vou explicar para vocês aqui o seguinte. Nessa boca do funil, imagine que essas setas são os seus futuros clientes sendo atraídos para as suas redes sociais, sendo atraído para o seu site, sendo atraído para o seu blog. De que forma ele pode ser atraído para cá? Mecanismo como Facebook Ads, Google Ads, SEO, eu vou explicar já o que é isso aí. Gravem essas siglas, SEO, né, que nós vamos entender o que significa isso, qual é a participação disso dentro dessa estratégia. Portanto, na jornada de compra do cliente de advocacia, ele vai se deparar aqui com 4 fases diferentes: aprendizado e descoberta, reconhecimento de um problema, considerar solucionar o problema e decisão de compra. Como é que é isso? Às vezes ele pode ser direcionado para um site, ele pode ser direcionado para um Instagram, um Facebook de um advogado, e aí ele pega várias informações, ele está ali lendo algumas informações e se depara com informações sobre assédio moral. Assédio moral, então ele descobre o que é assédio moral e ele acaba querendo mais informações porque ele reconhece que ele tem esse problema. Então, o que vai acontecer aqui? Ao reconhecer este problema, ele pode procurar justamente informações para poder o que considerar solucionar esse problema. Então, ele vai, de repente, tentar solucionar isso conversando com o chefe dele, ou com os amigos, para poderem conversar com o chefe, que ele reconhece que ele tem esse problema na empresa onde ele trabalha, que ele sofre assédio do chefe ou do patrão, do seu superior. Então, o que acontece? Ele considera solucionar o problema. Inclusive, ele pode até mesmo pedir demissão, porque ele percebe, ele já leu sobre isso, inclusive ele foi lá no seu site, ele foi lá no seu Instagram, tem muitas informações. Ele considerou solucionar o problema, mas de uma outra forma. Ele considerou pedir demissão. E aí ele vai entrar em contato a partir desse momento com você ou com outro advogado. Ele pesquisou vários advogados, pediu informações para parentes, ele pediu informações para amigos e também ele procurou no local onde muitas pessoas buscam muitas coisas, que vai ser o Google. E ao considerar o problema, ele começa a entrar em contato com você pelo seu site, pelo seu Instagram. Ele então permanece o quê? Permanece agora com diálogo contínuo. Doutor, achei muito interessante as informações que o senhor colocou aqui. Eu tenho um problema semelhante a esse, dessas informações que o senhor colocou. Ele pode fazer isso aonde? Ele pode fazer isso via Instagram, via Facebook, ele pode entrar em contato com você pelo seu site, entrar em contato pelo seu WhatsApp, ou então pelo seu Telegram. Então, o que acontece aqui? Ou então, até mesmo, o advogado está procurando um mentor, uma mentora que possa traduzir para ele todo um grau de conhecimento que ele não tem ainda. Ele quer, justamente, ele percebe que ele tem um grave defeito na formação profissional dele enquanto conhecimento, e ele quer o que? Ele quer solucionar esse problema. Ele vai então no site daquele advogado, ele vai lá no Instagram do advogado e se inscreve para poder fazer o curso, se inscreve para poder receber um e-book. E aí ele decide, portanto, logo em seguida que assistiu a jornada do advogado, que ele assistiu os cursos do advogado, ele decide comprar um curso, ele decide comprar uma mentoria. Ou seja, o cliente em geral, ele segue várias etapas até se tornar o seu cliente. Ele primeiro se torna um visitante, ele pode depois, através de mecanismos de captura de informações dele, que você disponibilizou lá, dando uma informação, dando um e-book para ele, em troca ele deixou o e-mail dele para você, e aí ele torna-se agora um lead. Existem também pessoas que já chegam aqui decididas a procurar um advogado. Então,
e ele se depara justamente com uma situação que ele quer logo resolver. Descobriu que ele tem um problema, ele não reconhece o problema, ele já sabe que ele tem um problema. Digamos que de repente os parentes que indicaram para ele um advogado ou os amigos não demonstrou confiança para ele vai procurar então nas redes sociais. Ele está decidido que ele quer se separar e ele quer um advogado, digamos aqui em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, aqui no Rio, para poder resolver o problema dele. E ele vai lá nas redes sociais e entra em contato com aquele que para ele demonstrar mais autoridade e mais expertise no tema.